Só que a galera pega o fiozinho e faz o quê? Estica esse fio. Estica e alisa ele esticado assim. É um crime, ó, até como marca meu dedo aqui, ó. Se você faz isso, estica o fio de cabelo e alisa, o que vai acontecer? Se você não se sente valorizada, ou você percebe que a cliente não reconhece o seu trabalho, isso pode acontecer por algo muito sério que eu quero conversar com vocês hoje. Eu vou falar para vocês o que é e como é que você faz para reverter essa falta de reconhecimento do seu trabalho. Eu vou mostrar isso para vocês em 6 passos. Meu nome é Luma Sakamoto e eu sou fundadora desse canal, que é o Cabeleireiro Integrativo, onde eu ajudo aspirantes e profissionais a saírem do zero à escovação perfeita. Quero que você primeiro reflita, qual que é o passo mais importante, ou o que é mais importante para você conquistar esse reconhecimento da cliente na sua escovação? O que vocês acham como é que geraria, né, esse reconhecimento? Ou ainda, o que gera o reconhecimento e que pode acabar com o reconhecimento do seu trabalho? Eu gosto sempre de trazer essa reflexão, gosto sempre de fazer vocês analisarem o momento de vocês, porque as coisas que eu compartilho aqui são muito fruto do que eu vivo, né, da experiência que eu tenho salão há mais de 10 anos, atuo como cabeleireira, mas também como gestora, só que, obviamente, é a minha percepção, então eu gosto muito que vocês coloquem aí a percepção de vocês para entender, assim, o que acontece para você ser reconhecido e o que acontece para você não ser reconhecido, tá? Hoje, especialmente, eu vou falar o que acontece que gera um não reconhecimento. Então, às vezes, você está se sentindo desvalorizada, você percebe que a cliente, ela fica naquela meio corda bamba, você está atendendo, parece que você está perdendo a cliente. É uma situação muito, muito ruim, né? Essa sensação de insegurança. Você sabe que você precisa fidelizar, mas você não consegue fidelizar. Então, eu vou mostrar hoje para vocês o que é que acontece, que pode gerar essa falta de reconhecimento, né? Se não conseguir, tipo, ficar na sua frente, né? Um obstáculo que está bem na sua frente, você quer ser uma escovista top, você quer virar uma cabeleireira integrativa, né? Você quer virar uma cabeleireira integrativa e tem uma pedra aí no caminho que está te atrapalhando e a cliente não percebe não percebe valor em você, né? O que é esse obstáculo? O que é esse problema aí na frente, na sua frente? Bom, gente, eu acredito que esse grande problema aí que gera o não reconhecimento de um trabalho, ou pior ainda, até uma questão mais talvez de difamação, uma coisa de gerar uma má fama, é quando, eu acho que é o pior que pode acontecer, né? É um profissional estragar um cabelo, detonar um cabelo. Então, quando o cabelo é estragado, quando o cabelo é danificado, isso vai vai atrapalhar o reconhecimento do seu trabalho. Então, e eu acredito que muitas vezes as pessoas param também de evoluir na profissão por conta do medo de detonar um cabelo, tá? Então, são 2 problemas aí, assim. Lógico que em si, né, o detonar um cabelo atrapalha o reconhecimento, mas às vezes a pessoa tem tanto medo de estragar um cabelo, que ela fica travada. Então, quando eu estava fazendo esse conteúdo, eu pensei assim, nossa, mas como é que a gente pode entender, né, o que a gente pode fazer com relação a esse medo de detonar um cabelo, porque ele vai gerar não valorização, não reconhecimento para quem está assistindo. Então, eu listei 6 passos que você pode fazer para evitar detonar o cabelo, e com isso você ter uma performance de um atendimento muito melhor, que vai gerar reconhecimento e valorização, tá? Então, estou compartilhando isso com vocês por quê? Porque é o pior pesadelo de todo mundo, da cliente, é o pior pesadelo do cabeleireiro, né? Detonar um cabelo, beleza. Só que isso, infelizmente, é muito comum. Para e pensa quantas vezes você percebe que um profissional está manuseando o cabelo com falta de cuidado, com
Você percebe que ele está fazendo coisas para o cabelo que depois que aquela pessoa passar pela mão daquele cabeleireiro, o cabelo dela não vai ser o mesmo, né? Sábado mesmo eu estava, ou ela mesma, né? A cliente pode causar isso nela mesma. No sábado eu estava atendendo uma cliente, ela falou assim, meu cabelo tá alisando, meu cabelo tá alisando. Primeira coisa que eu pensei, né? Você tá passando chapinha? Pensei não, eu falei para ela, você tá passando chapinha? Aí no primeiro momento ela meio que falou que não sei o quê. Aí eu acho que o que ela quis dizer, eu acho que ela respondeu que não, porque ela tava passando a chapinha, mas ela não tava alisando o cabelo, ela tava passando a chapinha para fazer o efeito de ponta. E literalmente, não tanto assim de cabelo, acho que um pouco mais, tava liso. Então aquele cabelo está danificado. Então, quando eu bati o olho, eu já sabia o que era, né? E só que ela mesma nem percebeu. Mas, poxa vida, quando estraga o cabelo, leva tempo para ele se recuperar, se ele se recuperar, senão é só tesoura, né? E eu já vi isso acontecer com uma cliente, inclusive, que ela foi uma única vez num salão. Eu lembro que ela foi num salão, ela tinha que um casamento no sul, né? E ela foi nesse salão e ela voltou com o cabelo literalmente destruído. Então eu assustei, assim, falei, o que aconteceu, né? Ela falou, eu fui fazer penteado para um casamento e voltei com o cabelo assim, né? Então é muito doloroso, né? Muito triste ver como acontece isso com frequência. Mas aí você pode falar, mas Luma, não é toda escovação que detona o cabelo. Realmente, não é todo mundo, não é toda escovação que detona o cabelo. Só que o que eu percebo é que o número de profissionais, de pessoas e clientes mesmo, né, pessoas de uma forma geral, que elas causam o dano durante a escovação ainda é muito grande. Por isso que eu quero propor para vocês esses 6 passos para vocês reverterem essa chance de causar o dano no cabelo da cliente e, como consequência, você conquistar o reconhecimento do seu trabalho. Então, a gente acabou de entender que nós temos uma das coisas, né, que causa o não reconhecimento do seu trabalho pode ser por uma questão de dano no cabelo da cliente. Então, se você danifica o cabelo da cliente, nunca que você vai ser reconhecida como uma escovista top, não tem como. Porque a cliente vai lá, faz escova com a pessoa e percebe que quando ela lava o cabelo dela tá pior, né? Então isso é péssimo, né? Essa questão do reconhecimento como escovista ou como com qualquer especialização que seja, como tá falando, né? Pode ser corte de cabelo, pode ser mechas. Poxa, que adianta o cara fazer uma mecha ou a mulher fazer uma mecha, né? A cabeleireira fazer uma mecha incrível, que esses dias mesmo aconteceu isso. A cliente, ela falou assim pra mim, né? Ela fez o cabelo lá com um rapaz da cidade dela. Ela veio pra cortar o cabelo comigo e ela fez mechas lá num salão em outra cidade. E ela falou pra mim que foi a primeira vez que ela conseguiu, que o rapaz conseguiu chegar no tom que ela queria. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas eu não volto mais lá, porque meu cabelo ficou muito danificado, né? Então, veja só, ele chegou no resultado estético, mas ele não proporcionou, piorou muito a condição de saúde do cabelo. Então, gente, eu tô trazendo esse assunto para vocês porque é o que eu acredito que sustenta aí o cabeleireiro integrativo. A gente ter saúde primeiro e estética depois. Por isso que o reconhecimento, eu acredito que ele passa pelo fato de você não danificar o cabelo. E melhor do que isso, você ser uma pessoa que vai promover saúde capilar, tá? Só que às vezes, por conta desse pensamento, olha só que interessante. Eu entendo que o reconhecimento acontece, o não reconhecimento pode acontecer pelo dano no cabelo, né? Se estragou o cabelo, a cliente não volta, a cliente fala mal. Tá bom, então eu não posso danificar o cabelo. Só que às vezes a pessoa ela se trava também, ela fica com tanto medo de estragar o cabelo que ela não usa a temperatura correta, ela não usa a firmeza necessária para então conseguir o efeito estético.
e aí ela também trava. Então você tem que ter bom senso. Eu vou hoje passar seis pontos para vocês, 6 passos, para que vocês consigam, dentro do conceito do cabeleireiro integrativo, que a gente ser promotores de saúde de cabelo, mas entregar estética, vou passar 6 passos para vocês do que você pode seguir, pensar e fazer para que você escove o cabelo, escove com cabelo com qualidade, mas que vocês também consigam promover saúde para esse cabelo, tá? Então, gente, tudo que a gente faz aqui no Cabeleireiro Integrativo é com essa mentalidade, beleza? Vamos lá entender quais são esses 6 passos? Vamos lá. Primeiro, 6 passos para você não detonar um cabelo, porque isso impede você de ser reconhecida como uma escovista top. Primeiro passo. Sempre eu vou falar, gente, olha, faça avaliação, faça um diagnóstico de qualidade, né, de fibra de cabelo. Então, você tem que fazer a avaliação do cabelo. Eu vejo assim, que tem muitas vezes, lógico, a gente tem a correria do salão, a gente está naquela dinâmica lá, principalmente de fim de semana, que é muito intensa, né? Só que se você não parar para observar o cabelo que está na sua frente, né? Qual é a condição desse cabelo e ter o mínimo de cuidado para perceber, sentir densidade, espessura, né? Qual é o produto mais adequado para você utilizar? Parte sempre do princípio que é o cabelo primeiro, né? O cabelo é a matéria-prima. Então, primeiro ponto, faz essa avaliação. Você levanta lá qual que é a espessura, a densidade, a condição, a qualidade dessa fibra, se está porosa, se não está porosa, se tem frizz, se não tem frizz. Por quê? Tudo parte do cabelo para você então ir para o segundo passo. O que é o segundo passo? É você escolher um cosmético, um produto que faça proteção térmica. Então, a proteção térmica, ela precisa tá presente lá para você reduzir o impacto do calor no cabelo. Preste muita atenção que eu não estou falando que a proteção térmica vai isentar o cabelo de sofrer, de ressecar. Não, a proteção térmica ela é um produto que ameniza o calor. Ele vai amenizar o calor e, quem sabe, também fazer uma melhora de superfície, deixar o cabelo mais penteável, facilitar para você. Então, entendemos primeiro sobre o cabelo, fez a avaliação do cabelo. Segundo momento, você pega e define lá o produto. Por quê? Os produtos de proteção térmica, eles podem ser um creme, eles podem ser spray líquido, né? Então, só que assim, para cada situação, você pode escolher uma determinada base cosmética. O duro é quando a pessoa pega um cabelo fino, usa um protetor creme, e aí esse cabelo pesa. Ou ainda, ela não tem água suficiente para espalhar o creme, e ela põe um monte de creme. E é isso que muitas vezes faz pesar. Às vezes você até pode usar um protetor creme, só que se tiver uma base seca, você usa um monte de produto, não vai dar certo. Mas essa adequação a conversa do cabelo com o produto. Por quê? Aí sim, você vai partir para pegar um secador e fazer o ajuste desse secador conforme as condições desse cabelo. Então, por isso que eu falei, gente, se faz a avaliação antes, você vê a espessura do fio. Cara, se o fio é fino, para que regular, ligar o secador tudo no máximo? E muita gente se perde na modelagem da escovação porque vai com tudo na temperatura e no fluxo do vento. E se o cabelo é fino, esse cabelo ele vai secar antes dele modelar. E quando ele seca antes de modelar, você tem um cabelo muitas vezes sem brilho, sem forma, né? E aí fica aquela briga com o cabelo porque ele secou, ele tá seco já. E aí, se você não tem mais água nessa fibra, você não consegue modelar, tá? Então, regulou, fez a avaliação do fio, escolheu o produto certo, aí você vai lá
e faz o ajuste do secador. Cabelo fino, você pode usar temperatura alta para fazer uma modelagem, ou mesmo para, por exemplo, você precisa alisar, né? Se for um cabelo fino que você precisa alisar, você vai precisar de temperatura alta. Só que abaixa esse fluxo desse vento para você conseguir ter uma tração, uma boa tração, mas você ter um direcionamento de vento que não vai espalhar esse cabelo tão fino, tá? Químicas anteriores também, quando a pessoa tem dificuldade em fazer uma escovação de um cabelo loiro, porque o cabelo loiro ele tá todo poroso, né? Então é uma superfície toda irregular. Aí ele perde água mais rápido. Se, de novo, a pessoa chega com o secador tudo no máximo, esse cabelo que já perde água fácil, ele vai secar antes de modelar, igual o cabelo fino, tá? Então, tem conteúdo no Cabeleireiro Integrativo sobre a regulagem do secador, para que serve cada regulagem. Então, é só você dar uma olhada aí no feed, tá? Então, a gente já mostrou isso para vocês. Outro ponto importantíssimo, quarto, né? É o quarto passo, né? Quando você vai escovar o cabelo, é você ter o cuidado com a aproximação do bico do secador. O bico do secador, ele é um concentrador do ar. Então, você tem um fluxo de ar passando pela saída, que normalmente é uma circunferência. Aí, o bico, ele faz o quê? Ele achata o ar e ele concentra. Só que o bico, normalmente, é de metal. Aí, a galera quer usar esse aquecimento do bico e encostar isso na fibra para ajudar a alisar. Só que, às vezes, esse bico fica tão quente que ele acaba danificando o cabelo igual uma prancha, né? Você vai encostar um material que está super quente diretamente na fibra. Então, por isso que eu tenho as minhas questões, as minhas restrições com relação a encostar o bico do secador. Agora, você deve sim aproximar. Você deve aproximar. Por quê? Como eu falei, a gente concentrou o ar, né, por conta do bico do secador. E quando você tem a firmeza necessária na mão da escova, você vê que o cabelo ele está tensionado, né? Por exemplo, para fazer um alisamento de raiz. Aí você vem com o bico do secador e vai fazendo o alinhamento desse cabelo. Então você fica com a escova aqui, a mecha está parada, só que você está aqui, ó, trabalhando, ó. Então você vem, aproxima, chega perto, sim, mas você consegue então direcionar sem precisar encostar. Você consegue alisar, você consegue modelar, mas não precisa encostar esse bico do secador, porque senão você aumenta as chances de danificar o cabelo. E é exatamente isso que a gente não quer, tá? Quinto passo é você evitar a tração excessiva. Na semana passada eu fiz live prática também mostrando para vocês. Movimento de alisamento, o que eu percebo? O pessoal enrosca a mecha na escova e puxa com o cabelo enroscado. Então, é como se a gente... Deixa eu ver aqui, se eu consigo pegar um fio aqui, ó. Deixa eu ver se... Vou tentar mostrar aqui para vocês. Ó, então, o que acontece? Eu percebo que o pessoal faz... Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Ó, o fiozinho aqui... Deixa eu colocar meu dedo aqui, ó. Tô com um fiozinho de cabelo aqui, né? Então, vamos supor que você vai escovar o cabelo. Quando você vai escovar o cabelo, ele tá solto lá. Tá meio soltinho do jeito que eu tô mostrando aqui. Quando você vai escovar, você precisa o quê? Você precisa tensionar o cabelo, então precisa deixá-lo mais retinho. Só que a galera pega o fiozinho e faz o quê? Estica esse fio. Estica e alisa ele esticado assim. É um crime, ó, até como marca meu dedo aqui, ó. Se você faz isso, estica o fio de cabelo e alisa, o que vai acontecer? Você está estirando essa estrutura. E aí você vai puxando e vai esquentando. Você vai provocar um dano cortical, né? Um dano na parte interna do cabelo. Fora que também a cutícula sofre, porque a cutícula tem uma certa aderência, você vai espaçando isso e aí o dano na escovação acontece. Então, cuidado, tá, gente? Tensão é necessária, tensão e firmeza são necessários. Agora, você pegar, tensionar e tracionar isso, esticar esse cabelo, aí você corre o grande risco de provocar danos externos e internos, tanto danos cuticulares quanto danos corticais. Por isso que eu mostrei aqui com um fiozinho de cabelo para vocês. Fiozinho tá solto, ó.
Aí eu vou e faço o quê? Faço uma tensão, é igual a corda do violão. Tensionei, trabalho o alisamento, né, com esse fio tensionado. Agora, esticar e trabalhar esse cabelo, né? O cabelo ele vai suportar aí entre 20 e 30% desse estiramento. Se você faz isso o tempo todo, chega uma hora e esquenta, né? E deixa o cabelo esticado assim, não tem como, a cliente não vai te reconhecer como uma escovista top, porque ela vai lá, faz a escova e vai embora e o cabelo tá estragado, né? Então isso é muito sério, gente. E o sexto e último passo que eu quero compartilhar com vocês, que é uma coisa também que eu aprendi com meu pai, né? É essa observação do nível de umidade no cabelo. Muita gente que começa pode imaginar que escovar é tirar toda a água do fio, e não é verdade. Escovar não é tirar toda a água do fio, é você usar a água que tem na fibra, né, para você conseguir ter essa flexibilidade do cabelo para então você secá-lo numa outra posição. Só que se você seca, por isso que eu falo também muita tração, muito movimento. Eu vejo que tem muitas pessoas que ficam lá principalmente no movimento de polimento lá, repete. E quando ela solta o cabelo tá duro. O cabelo ele já perdeu toda a água, não só a água absorvida, né? Porque quando a gente molha, a água ela vai se aproximar ali e vai entrar no cabelo, né? Na verdade ela vai ser absorvida assim. Ela vai entrar no cabelo, o que acontece? Ela tá lá ajudando a gente a ter flexibilidade da fibra. Então a água entrou, o cabelo fica mais molinho, fica mais flexível. Quando tira toda a água, o cabelo vai ficar duro. Só que a água ela estabiliza a fibra também, principalmente a água intrínseca, né? Só que o pessoal seca, aí não sobra cabelo para contar a história. Então vocês precisam perceber que a umidade, né, você tem lá, normalmente são de 10 a 20% de água também que tem intrínseca no cabelo. Aí você molha o cabelo. Se você passar a mão na fibra e você perceber que esse cabelo não tem mais umidade, que ele já ficou bem duro, bem seco, essa escovação é uma escovação que vai danificar o fio. Então, esse último ponto aí com relação ao controle de umidade na fibra é algo que eu aprendi com meu pai, que eu fui entender melhor na faculdade, na pós, né? Até um amigo meu estava me explicando, que é químico, estava me explicando melhor ainda essa questão de água, cabelo. E aí, quando vocês entendem isso, você vai fazer um trabalho muito mais consciente. Se você observa esses 6 passos que eu estou dando para vocês, você pode tranquilamente trabalhar uma escovação, deixar a cliente linda, maravilhosa, mesmo após o tratamento, né? E na certeza de que o tratamento vai durar e que o cabelo dela vai ficar cada vez melhor. Por quê? Porque você entendeu o primeiro ponto. Que cabelo que você está lidando, como é que é aquela característica daquele fio, qual o nível de porosidade, espessura, textura. Então, você entendeu o primeiro passo, que é o cabelo em si, você fez a avaliação, aí você vai lá e escolhe o produtinho que vai ajudar você a chegar no objetivo que essa cliente quer, conforme o cabelo dela. Então, né, você determina o ponto A e você determina o ponto B. Aí você ajuda o cosmético com proteção térmica para te auxiliar nessa jornada. Aí você vai lá e faz, poxa, se esse cabelo é fino, eu vou regular o secador de tal forma. Se o cabelo é grosso, mais espesso, ele tem mais resistência, porque ele tá natural, eu posso usar mais força, eu posso usar tanto a temperatura quanto o fluxo de vento mais forte. Aí você vai na hora da escovação e você não encosta esse bico do secador para não causar esse dano excessivo também de dano térmico, né? Ressecar esse cabelo. Aí você pega e consegue trabalhar o seu movimento de escovação sem fazer tração excessiva, como eu estava falando, sem estirar o cabelo, né? Você entende que o cabelo está flexível, você faz a tensão suficiente, usa de firmeza na sua mão, direciona o fluxo do vento
né, com esse cuidado, né, de usar atenção para não ter que ficar puxando o cabelo. Você não precisa nem se movimentar tanto assim, não ficar fazendo aquela força absurda, porque você está usando todas as condições a seu favor. E finalmente, quando você depois que você termina de escovar essa mecha, você passa a mão no cabelo e sente que o nível de umidade do cabelo foi preservado. Tem uma umidade lá, não é? E não é deixar o cabelo molhado, meu povo. Eu não estou falando para vocês deixarem o cabelo molhado. Eu estou falando para vocês não passarem do nível de umidade que faz dano no fio. Então, aquela história da seca 100%, pelo amor, não seca 100% o cabelo, não. 100% você tirou toda a água que ele tinha que ele não tinha, né? Então, a estrutura, o ambiente tem água, a gente tem umidade natural. E você conseguir fazer a modelagem e sem esturricar esse fio é o que vai te ajudar, vai te deixar mais em direção aí a sua escovação ficar top mesmo, você entregar um resultado estético, preservando a saúde do cabelo da sua cliente. Então ela vai falar assim, eu vou voltar lá, eu vou voltar porque eu quero ficar com o cabelo bem arrumado. Eu acho tão bom quando as clientes falam assim, né, que elas vão lá para o salão também, como a gente não puxa o cabelo, elas literalmente vão para relaxar. Então você vê que na hora da escovação elas estão de boa, estão tranquilas, e elas não conseguem dar o efeito em casa, igual a gente faz. Não tem como, gente, não tem. Seguindo esse conteúdo que eu dou para vocês, não tem como a cliente fazer em casa. Não tem, assim, porque preservação de fibra, a modelagem, vocês percebem, né? Semana passada fiz também, passei várias dicas para vocês de técnica, subdivisão. Gente, vocês têm que entender que trabalhar com cabelo não é algo simples, todo mundo consegue fazer. E por isso que tem que estudar. Tô aqui eu estudando também, fazia muito tempo que eu não pegava para fazer corte em específico, estudo de corte. E eu tô amando, porque a gente vai reciclando, né? A gente vai percebendo, entendendo muito melhor. Na aula, assim, ontem eu tava, caramba, pensando que como eu estou aproveitando, né, todo esse conteúdo, eu estava sentindo que eu estava entendendo assim muito profundamente o que ele estava passando. E então você tem que rever, estudar, porque trabalhar com cabelo tem muita variável, tem muita coisa que acontece, tanto a fibra, cosmético, cliente, comportamento da cliente, adequação de imagem, é muita coisa. E é uma jornada muito, muito legal, porque para e pensa, se fosse fácil, todo mundo trabalharia com cabelo, certo? E eu quero mostrar para vocês que existe um caminho, existe uma mentalidade para se trabalhar na área da beleza, que é o que eu entendo como cabeleireiro integrativo, que é você unir isso tudo. Então, o cabeleireiro tem que ser uma pessoa que está afim realmente de buscar coisas e integrar. Busca e traz para cá. Busca e traz essa informação sobre saúde, bem-estar, estética, né? Eu passei para vocês seis passos. Que passos são esses? Primeiro, fazer a avaliação do cabelo. Eu fico nervosa quando eu vejo que a pessoa sentou, não fala nada e sai escovando. Nossa, isso tá tique nervoso. Então, faz a avaliação do cabelo, sente a fibra, textura, densidade, química, espessura. Segundo passo, vai lá, escolhe um produto. Produto pode ser de proteção térmica, pode ser líquido, pode ser creme, vocês que vão escolher. Terceiro passo, regula o secador, né? Lembra que eu sempre falo, você tem fluxo do vento, a intensidade do fluxo do vento, você tem temperatura do secador. Você tem várias combinações aí. Também já fiz conteúdo para vocês de como fazer isso para cada situação. Quarto passo, cuidado com a aproximação do bico do secador. Não encosta o bico, aproxima, mas não encosta. Não fica dando bobeira lá. Faça movimentos rápidos, né? E não dê bobeira com o bico do secador encostado na fibra. Evite tração excessiva. Mostrei hoje para vocês também, né? Que uma coisa é você tensionar, outra coisa é você estirar esse cabelo e tacar calor em cima dele. E o sexto passo é observar o nível de umidade no fio,
Porque você não pode secar um cabelo 100%. Se você secar um cabelo 100%, você está estragando o cabelo. Beleza? Existe muita dificuldade das pessoas com relação a elas perceberem reconhecimento da cliente. Então, esse é o ponto. Então, a pessoa fala assim, mas a cliente não me reconhece, a cliente não valoriza o meu trabalho. E, especialmente com relação à escovação, o que vai fazer a cliente realmente não tá nem aí pro seu trabalho? É se você detonar o cabelo dela. Pelo contrário, ela vira até uma pessoa que vai falar mal do seu trabalho. Então, entendendo isso, que se não reconhecimento pode estar atrelado a detonar um cabelo, eu passei para vocês 6 passos de como evitar detonar um cabelo. Pelo contrário, você vai, com esses 6 passos, fazer com que a cliente perceba que você escova diferente. Então, o reconhecimento fica mais fácil quando as coisas são diferentes. Então, imagina que você está olhando para uma sala onde todas as pessoas estão de preto. Então, você olha, bate o olho, beleza. Se tiver uma pessoa de vermelho, você vai olhar para ela primeiro. Você reconhece a pessoa de vermelho primeiro. Então, o reconhecimento tem a ver com diferenciação. E eu estou passando para vocês esses 6 passos aí para vocês seguirem na sua escovação, que é o que eu observo que falta na maior parte das vezes. Então, para finalizar, gente, é isso. Eu quero mostrar para vocês uma outra forma de pensar. Meu pai que abriu minha cabeça, né? Meu pai que o jeito dele trabalhar. E isso, na minha memória de infância, é muito vívido, assim, como meu pai ele tinha, né, uma postura diferente com relação aos outros cabeleireiros. Isso me incentivou a estudar e cada vez mais eu procuro observar como é que acontece normalmente, o que pode ser melhorado. E é o que eu trago aqui para vocês, beleza? Beijo, fui um bom dia para vocês e tamo junto amanhã.